Tudo bem? Professor Jean de Geografia. Nós vamos dar início aí à nossa aula de redemocratização do Brasil. Vamos fazer um recorte e vamos estudar esse cenário de 1985 até os dias atuais. Mas antes, eu escolhi 4 personagens aqui para a gente fazer um breve contexto dessas 4 figuras. Nós temos aqui a figura de Getúlio Vargas, né? Essa figura aqui, o populismo de Getúlio Vargas. Depois nós temos aqui Luiz Inácio Lula da Silva, né? O presidente que vai tirar 70 milhões de pessoas da linha da miséria. Nós temos o presidente Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5, do desenvolvimentismo acelerado, a abertura para as multinacionais, e o presidente Fernando Henrique Cardoso, responsável pela estabilização da moeda. São 4 personagens, né? São os 4 maiores presidentes da República Federativa do Brasil, em 2 momentos distintos. Antes da ditadura militar, nós escolhemos Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek como as 2 principais figuras, e pós-ditadura militar, o presidente Fernando Henrique e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva como as 2 grandes personalidades, né? Então é interessante a gente fazer essa relação, né? Porque são 2 momentos distintos de Brasil, que o Brasil tinha um cenário de crescimento, um projeto de Brasil pensado por Getúlio e depois totalmente desconfigurado por Juscelino Kubitschek, mas tinha um projeto. Depois a gente entra no período negro da ditadura militar, né, onde o Brasil tem um agravamento muito grande nas questões econômicas, né, os planos de governo que não deram certo na época da ditadura militar. E nós vamos ter um novo Brasil quando estabiliza a moeda em Fernando Henrique Cardoso, e depois toda a preocupação social de Luiz Inácio Lula da Silva. Interessante a gente fazer contrapor esses 2 momentos, né, da nossa história. Então vamos lá, vamos começar de uma forma bem sucinta a analisar esses últimos 30 anos de Brasil, né, que marca aí os 30 anos de redemocratização. Ó, pega o ponto inicial, né? Então o Brasil estava passando pelo processo de redemocratização, a emenda Dante de Oliveira não foi aprovada, e logo em seguida nós tivemos uma eleição para presidente da República. Observe que estou sendo objetivo e direto, né? Então, nessa eleição indireta, foram os deputados que votaram. Nós tivemos 2 figuras emblemáticas. Aqui, desse lado, Tancredo Neves, o mineiro Tancredo Neves, do PMDB, Partido da Mobilização Democrática do Brasil. E ele, né, a Rota na Rua, Paulo Salim Maluf, tá? Paulo Salim Maluf, do PDS. Então nós tivemos a eleição, os deputados votaram, e aquilo que o povo queria, que era Tancredo Neves no poder, foi ratificado, a vitória de Tancredo Neves. Nós tivemos uma manobra política, né, entre aspas, perfeita, né? A migração de José Sarney, tá? Do PP para o PMDB. Com isso, né, para fortalecer essa aliança em prol de Tancredo Neves, o José Sarney foi colocado como o vice-presidente de Tancredo Neves. E isso vai mudar toda a história, né? Porque Tancredo Neves vence, mas ele não recebe a faixa no Palácio do Planalto. Ele morre dias antes, e quem sobe no poder é José Sarney, o coronel do Maranhão, né? E esse era o cenário eleitoral daquele momento, né? Tancredo vence, morre antes de receber a faixa de presidente, e José Sarney intitulado novo presidente da República Federativa do Brasil.
primeiro presidente pós-ditadura militar, mas eleito de forma indireta. Tá? Esse é o primeiro cenário. Sarney encontra um país derrotado, encontra a década perdida. Uma década que a preocupação principal era acabar com a ditadura militar. Nós tínhamos um cenário de Brasil que esse problema teria que ser resolvido. A questão política. Então o Brasil tinha que sair desse período negro e entrar no período democrático, né, para depois pensar no econômico. E José Sarney pega um país a frangalhos, onde o dragão da inflação devorava o salário do trabalhador. Então nós temos aqui 3 conceitos importantíssimos que praticamente são sinônimos dessa década de 80, a década perdida. Então olha aqui, inflação é um conceito econômico que representa o aumento persistente generalizado dos preços. Tá? Então, você ia numa loja comprar um produto, no outro dia esse preço era outro. E o seu salário não acompanhava o crescimento da inflação. Com isso, acontecia o quê? O arroxo salarial. O salário desvalorizado em relação à inflação. E tudo isso, você tinha um desemprego conjuntural, porque a crise econômica presente nessa década gerava um desemprego maciço da população, porque as pessoas sem dinheiro para comprar, porque a inflação aumentava o preço e o salário não acompanhava, a indústria produzia menos porque se comprava menos, se consumia menos, e aí demitia as pessoas. Esse era o cenário que a gente encontrava na década de 80. Olha aqui, eu peguei 2 dados aqui interessantes para a gente analisar. Ó, em 1980, olha a inflação. Como a nossa preocupação era política, né? Tudo aquilo que a gente tinha plantado aqui na década de 70, na década de 60 com o período militar, colhemos aqui uma crise econômica ferrenha. Olha a inflação, 330%. Uma coisa absurda. De 90 a 94, olha aqui, já no governo Collor, olha o caos, 764% ao mês. Depois, olha aqui com o plano real, estabilização da moeda, o URV, unidade real de valor, já dá um impacto na economia, cai para 9%. Né? Então, o que percebemos aqui que no governo que no governo Sarney, nós não tivemos um avanço na questão econômica do Brasil. Né? O Brasil ele não sai desse buraco, né, que nós entramos com os vultuosos empréstimos lá no período militar para alimentar a economia e para criar aí a infraestrutura almejada pelos militares, né, que era tudo decorrente de empréstimo. A gente não consegue sair desse marasmo econômico com o governo José Sarney. 1989, né, saímos do governo de José Sarney, percebe-se que ele não consegue combater a inflação. Entramos em 1989 com a primeira eleição direta, onde nós tínhamos um leque imenso de candidatos: Dr. Ulisses Guimarães, Mário Covas, Paulo Salim Maluf, Enéas Carneiro e tantos outros, Leonel Brizola. Mas essas 2 figuras teve um destaque. De um lado, Luiz Inácio Lula da Silva, vindo de Caetés, em Pernambuco, no pau de arara, sua mãe criando ele e seus filhos em São Bernardo do Campo, fez um curso no Senai, foi para a indústria, depois foi para o sindicalismo, foi um dos líderes da Direta Já, foi um dos deputados mais bem votados no Brasil. Em 1985, chega à presidência da República, chega a ser candidato nesse momento a presidente da República.
Do outro lado, Fernando Collor de Mello, família tradicional de Alagoas, oligarca, ruralista, ganha força nos últimos anos no cenário político nordestino e logo aparece como candidato do PRN, com um perfil forte, com um perfil de salvador da pátria, o caçador de Marajás. Ele vai no embate com Luiz Inácio Lula da Silva para o segundo turno. Toda uma manobra midiática envolvendo Rede Globo de televisão. Não podemos deixar de relatar o fato do debate num domingo, que poucas pessoas assistiram, e a edição manobrada pela Rede Globo no Jornal Nacional resulta na vitória de Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello é eleito o primeiro presidente da República Federativa do Brasil de forma direta pós-ditadura militar. Aqui eu coloquei o resultado da eleição de 1989, a gente ter uma ideia, né, como ficou essa eleição. 1989, Fernando Collor de Mello, 53%, Luiz Inácio Lula da Silva, 46,97%. E Fernando Collor se elege presidente da República Federativa do Brasil. Nós temos duas capas aqui da Veja que vai simbolizar muito bem o governo Fernando Collor de Mello. Nessa primeira, o caçador de Marajás, né, o salvador da pátria, o herói, o atleta. Né, as pessoas viam Fernando Collor de Mello como um atleta, como um super-herói que vai tirar o Brasil dessa crise econômica. E do outro lado, a outra capa já relatando o seu impeachment, né, sua retirada do poder, sua renúncia, melhor, né? Ele pede a renúncia antes de ser cassado, né, depois da votação esmagadora em favor do impeachment dele. E a capa deixa claro, ó, a revolução que derrubou o Collor, né, os caras pintadas que saíram para as ruas em favor da saída dele da presidência da República, né? Mas todo mundo sabe que o problema mesmo do governo Fernando Collor de Mello foi que ele foi totalmente contra, ele quis impor coisas à Câmara dos Deputados, né? Então ele bateu de frente com o poder legislativo, e isso gerou todo um desagrado dos deputados contra o governo de Collor, e com isso ele, não tendo apoio popular, não tendo apoio da mídia, não tendo apoio até dos deputados, porque ele foi contra muitas coisas que foram pensadas pelos deputados naquele momento, e aí está se articulado já o impeachment, nem a derrubada dele do governo. Ele não consegue controlar a inflação, um governo caótico de escândalo de corrupção. Nós temos uma outra figura importante, que é PC Farias, não é? Nós tivemos o seu irmão fazendo as denúncias, o Pedro Collor. Foi um cenário caótico da política brasileira, né? O Brasil sai do período de ditadura militar, mas ainda não consegue acertar um presidente digno para governar o país. Ele sai, deixa Brasília, e o seu vice, tá? O seu vice Itamar Franco assume. Aqui eu coloco o significado de impeachment, tá? Só para deixar bem claro, é o nome dado ao processo de cassação do mandato e afastamento das funções do chefe do Poder Executivo, após denúncia de crime comum ou crime de responsabilidade ou desrespeito às leis. Quem assume é o vice, e esse vice era Itamar Franco, político mineiro, né? Uma das poucas coisas, né, que o governo de Itamar Franco fez, porque ele só teve 2 anos de mandato, tá, foi a volta da fabricação do Fusquinha, né? Olha
né? Que momento importante aí do governo de Itamar Franco. Brincadeira. Itamar Franco foi responsável por colocar como ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso. E com toda uma articulação política e econômica por trás de Fernando Henrique Cardoso, né, com o apoio do Pedro Malan, com o apoio também do Ciro Gomes posteriormente, a gente não pode esquecer, né, eles criam um plano de estabilização da economia chamado Plano Real. O Plano Real foi um programa brasileiro com o objetivo de estabilização e reformas econômicas, iniciado em fevereiro com a publicação da medida provisória 434. A medida provisória dizia o seguinte: instituía a Unidade Real de Valor, a URV, que estabeleceu regras de conversão e uso de valores monetários, iniciou a desindexação da economia e determinou o lançamento de uma nova moeda, o real. A URV equiparou a nossa moeda ao dólar, fortalecendo o poder de compra do brasileiro. Então, de acordo com a valorização do dólar, a nossa moeda também se valorizava. Então, ela não perdia para a inflação naquele momento. Então, essa jogada, né, do Plano Real desbanca a inflação, estimula o consumo, reduz o desemprego e o Brasil consegue sair do buraco que entrou na década de 70, na década de 80, com aquela inflação, aquele desemprego conjuntural, com aquele arrojo salarial. Então, se você parar para pensar, olha, a gente teve o debate político na década de 80, e depois, com a eleição de Fernando Henrique Cardoso, a gente não pode esquecer disso, tá? Com a eleição de Fernando Henrique Cardoso pós governo de Itamar Franco, ele se candidata, vence Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil começa a arrumar a cozinha política. Então nós arrumamos a política na década de 80, elegemos um presidente, tá? Um presidente que nós tivemos problemas, denúncias de corrupção, mas não foi tão claras como do Fernando Collor de Mello. E um presidente que consegue, a partir do Plano Real, estabilizar a nossa economia. Então, arrumamos a política e começamos a arrumar a economia, né? Aí, sobre a ótica neoliberal das privatizações, o governo de Fernando Henrique se configurava, né? A venda das nossas estatais, o Estado mais leve. Tinha uma propaganda na época que era bem interessante, que mostrava um elefante, né? O Estado pesado, burocrático, desarticulado, e um ratinho, né? Mostrando a agilidade dele, tentando convencer as pessoas que esse Estado mais enxuto seria melhor para o país, né? E foi uma das características do governo de Fernando Henrique Cardoso. Mas o cenário econômico mundial era esse, né? Era neoliberal, fim do socialismo, né? Todas as diretrizes de Thatcher e Reagan, né, sendo colocadas em prática, né, o Estado mais leve, desarticulado, as corporações ganhando mais poderes. E o Fernando Henrique seguiu a linha, né, neoliberal aí. Também a gente não pode ser tão duros na crítica do governo Fernando Henrique a respeito das privatizações. O cenário era esse. Era difícil ele ir contra esse cenário mundial. Então, o Plano Real estabiliza a economia. O Brasil passa aí períodos áureos de consumo, né, de fortalecimento de uma classe média. E o Brasil começa a ter um outro pensamento. Um pensamento social, de tentar tirar as pessoas da linha da miséria. Então, arrumamos a política, arrumamos a economia, agora precisamos arrumar o social. Fernando Henrique Cardoso cria o Bolsa Escola e o Bolsa Gás. Não, são dois programas assistencialistas, são as políticas afirmativas nascendo aí no Brasil, a fim de diminuir a evasão escolar, combater a mortalidade infantil, tá? E melhorar a condição de vida das pessoas mais pobres no interior e nas grandes capitais, tá?
um foco direcionado à região Nordeste por conta dos péssimos indicadores sociais que nós tínhamos, né, que já que hoje melhorou muito no norte do país, tá? O Bolsa Escola e o Bolsa Gás vão gerar lá na frente o Bolsa Família do presidente Lula. Mas o governo Fernando Henrique não foi só mil maravilhas, né? De 94 a 95 nós tivemos um momento instável no cenário mundial. Nós tivemos aí a crise econômica no México, né, em 1994. Em 98 nós tivemos a crise financeira da Ásia. Em 2000 a crise do .com. Em 2000, 2001 a crise turca. Em 2001, 2002 a crise da Argentina. Se você perceber, países emergentes, né? Então o Brasil ele não estava blindado e foi atingido pela crise nos anos 2000, já no início dos anos 2000. Lembro vocês também que o apagão vem aí também como um agravante dessa crise, e o governo Fernando Henrique Cardoso termina, né, num momento não tão bom, instável. A economia do início do governo não é a mesma do segundo mandato, lembrando que é nessa trajetória toda aqui que eu descrevi, ele vence de novo Luiz Inácio Lula da Silva, ele teve 2 mandatos, né? E ele sai da presidência, tá? Não com uma boa popularidade por conta dessa crise que nós também sentimos aí no início dos anos 2000. José Serra era seu candidato. Se eu voltar lá para trás, ó, vamos só analisar aquela tabela que eu acho que é interessante. Opa, aqui. Só para deixar uma linha de transição, né, de governo mais fácil para todos. Então, ó, nós tivemos aqui Lula e Collor, né, que eu já relatei. Depois o Fernando Henrique e o Lula, né, com a vitória de Fernando Henrique no primeiro turno. Lula e Fernando Henrique também, vitória do Fernando Henrique no primeiro turno. Mas aqui, né, o seu governo está em crise, né, por conta daquilo que eu acabei de citar. Conjuntura mundial não ajudou o Brasil. E aí, como ele não podia se reeleger pela terceira vez, né, no Brasil só podia 2 vezes, essa lei foi aprovada, né, ainda no governo Fernando Henrique, né, dessa sucessão, né, que ele poderia se candidatar 2 vezes. Ele coloca seu ministro da Fazenda, José Serra, tinha sido um bom ministro da Fazenda, com a lei dos genéricos e a questão também da distribuição do medicamento da AIDS, que ganhou prêmios no mundo todo, mas ele não consegue vencer Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno. E aqui vai dar início o governo Lula, né, do social ser o foco e o fortalecimento da classe média a partir de incentivo de consumos, tá? De consumo da classe média, de redução de impostos, né? Aquele programa de governo um pouco artificial, né? Porque era muito... O governo tinha que investir para poder girar a nossa economia. A nossa economia não estava girando sozinha. Ficou muito dependente de ação do governo governamental, a economia nos 2 governos Lula, né? Então Lula vence, depois Geraldo Alckmin, tá? Então eu vou voltar lá na frente, ó. Opa, passei demais, presidenta Dilma. E dá início, tá? Em 2002, a era Lula, o início do lulismo. Característica: estabilização da economia e avanços sociais, Bolsa Família, SISU, Enem, ProUni, FIES, né, os programas, as políticas afirmativas, Minha Casa Minha Vida, né, todo aquele cenário positivo do primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. E tudo caiu no colo do Lula, né? Ó, pré-sal, Olimpíadas de 2016, Copa do Mundo de 2014,
redução da desigualdade social, com aquela política, né, governamental de incentivo ao consumo e fortalecimento da classe média e retirar as pessoas da linha da pobreza, né, criação de uma classe C forte de consumo, e todas essas políticas afirmativas vai gerar, né, olha aqui, um prêmio das Nações Unidas, né, reconhecimento aí que o Brasil reduziu a mortalidade infantil, né, então todas essas conquistas do governo Lula coloca o Brasil num grupo seleto de países, né, que são considerados os emergentes, os que saíram da linha da pobreza, ou melhor, do subdesenvolvimento, né, e colocaram eles aí numa posição política e econômica muito interessante no metade dos anos 2000 aí, que são os BRICS, né? Então o Brasil hoje é considerado um país emergente, tudo por conta da estabilização da moeda, das conquistas sociais do governo Lula também. E aí chegamos na presidenta Dilma. O governo Lula foi satisfatório, elege a presidenta Dilma por um mandato, elege a presidenta Dilma no segundo mandato, e essa história mais recente de um Brasil contemporâneo fica para a próxima. Tentei fazer um recorte, tá, de 30 anos de história, pontuar algumas coisas objetivas,